Então, gente, não é piada, né? É piada, gente. É inacreditável, né, o nível de algumas pessoas que praticam Aikido, né? Inacreditável, né? Eu encontrei um cara agora do meu ex-dojo, aquele dojo horrível, horrível, que eu não indico pra ninguém, que acho que tá cheio de pessoas completamente inadequadas, né? Não sei como é que um cara desse pode fazer Aikido, né? O cara me ameaçou. Cuidado com o que você fala no seu canal. Ai, coitado, gente. Sabe, eu poderia até ir na delegacia fazer um BO contra ele por ameaça, né? É tão ridículo, gente. Ai, como as pessoas são ridículas, né? Eu não sei como é que tem gente assim que faz Aikido, sabe? Mas assim, é muito complicado realmente se encontrar um dojo de Aikido de nível, tá? É muito difícil. Eu realmente caí em dojos muito ruins, sabe? Com pessoas horríveis nesse nível, entendeu? De ameaçar, entendeu? Cuidado com o que você fala. Coitado, eu falo o que eu quiser, eu tô no meu canal, meu. Ele acha que eu tô falando dele, ele se acha demais, né? O duro é o Aikido dele, né? O Aikido dele demonstra realmente que ele não tem nada a ver com o Aikido, né? Ele parece assim, entendeu? Um monstro num tatame, entendeu? Ele não sabe fazer Aikido, ele é um cara grosso, ele é um cara que quer bater nas pessoas, sabe? Ele não tem equilíbrio, ele não tem equilíbrio, mas assim, foi o que eu vi mesmo nesse dojo, né? Nesse dojo, num dos dojos que eu estive, tóxicos, eu vou chamar de dojos tóxicos, tá? Que foram os dojos em que eu estive. As mulheres ficam silenciosas por causa disso, porque elas são ameaçadas. O cara me ameaçou, imagina um cara do Aikido me ameaçar, entendeu? Ele me ameaçou, cuidado com o que você fala. Eu vou até fazer uma historinha em homenagem a ele. Ele deveria se preocupar em aprender a dobrar o hakama dele, porque ele há muitos anos né, faixa preta. Você imagina, um cara desse usando o hakama, né? Nível, né? O nível, né, da pessoa. Se dizia meu amigo, já foi meu amigo esse cara. Quer dizer, nunca foi, né? Porque ele falava cada absurdo assim, nossa, totalmente ignorante. O cara é muito ignorante, né? Muito ignorante. Não dá nem pra... Coitado, né? Puxa o saco do sensei até. O sensei só dá corte nele e ele não percebe isso, né? Coitado, ele é muito carente, entendeu? Ele puxa o saco do sensei, entendeu? Aliás, como todos lá, esses dojos tóxicos, o dojo tóxico, uma das características, assim, vou falar um pouco do dojo tóxico, tá? De Aikido. Isso se estende a todos os dojos de artes marciais, tá? Geralmente o dojo tóxico é um dojo em que o sensei é altamente centralizador, tá? Todos os dojos tóxicos em que eu estive, o sensei tinha essa característica, ele é centralizador. Ele cria uma dependência emocional e doentia, né? Dele com os praticantes. Nos 3 dojos tóxicos em que eu estive, essa é uma característica em comum em todos, tá? Então, o que acontece? Os praticantes, eles são doentios, né? Com o sensei. Eles têm uma fixação que não é normal e não é do Aikido, tá? A filosofia do Aikido é ensinar autonomia, né? Só que é o seguinte, como esses senseis são doentes, né? As lideranças são doentes, né? Quando existe esse tipo, quando o dojo é tóxico, é claro, a liderança é tóxica, né? Ela é doente. Então o sensei é inseguro, então ele desenvolve essa dependência tóxica, né? Dos praticantes com ele. Então gera isso, o cara te ameaça na rua, entendeu? Assim, eles são completamente sem, eles não têm valores, porque a liderança não tem valor, né? Porque se a liderança desenvolve esse tipo de dependência doentia e tóxica, é porque a liderança não tem valores, e não tem mesmo, né? Os 3 dojos em que eu estive tóxicos, os dojos, né, em que eu estive tóxicos, eles tinham essa característica, tá? A toxicidade começa na dependência que se cria entre sensei e praticantes, que vai contra a filosofia do Aikido, porque a filosofia do Aikido prega autonomia, né? O praticante se desenvolveu, o sensei, na verdade o sensei e o praticante, eles trocam, eles compartilham conhecimento, né? Não é um recebe, o outro dá, é uma troca, né? De conhecimentos e outra, é um crescimento mútuo, né? Agora, nesses 3 dojos em que eu estive, não existe um crescimento mútuo, tá? Existe uma relação de... Sabe aqueles fungos que ficam grudados em árvore, sugando?
É tipo isso, mais ou menos, tá? São os alunos com o sensei, né? O sensei pensa por eles e gera esse tipo de toxicidade, né? Não se desenvolve valores. São pessoas que não têm valores. Geralmente quem fica num dojos assim são pessoas que não têm valores, não tem, né? Uma mente independente, não tem, né? Não tem autonomia, né? Aceita, se sujeita a isso. Então vamos lá. Como saber se eu estou num dojo tóxico? Tá, então primeiro, essa relação, o dojo tóxico geralmente ele tem como uma das características a relação tóxica entre alunos e senseis. Eu vi nos 3 dojos em que eu estive, os 3 tóxicos, né? Então é uma coisa doentia. O relacionamento entre senseis e alunos é doentio, tá? Então isso já caracteriza um dojo tóxico, que você deve desaparecer. Não fique nesse dojo, porque esse dojo não é um dojo legal e não é de Aikido. Você vai encontrar muitos dojos assim no Aikido, lamentavelmente, porque existe realmente uma deformação da filosofia do Aikido. Senseis mal intencionados usam a filosofia de uma maneira errada, né? Totalmente errada, e como uma forma de manipular alunos, tá? Porque como os alunos não leem e estudam Aikido, então eles vão no do sensei, entende? Então você vai encontrar muitos dojos tóxicos no Aikido, é muito comum, tá? É muito comum, mas não é de Aikido, tá? Porque o Aikido, a filosofia do Aikido é da autonomia, tá? O sensei sempre estimulou a autonomia nos praticantes e nos alunos, sempre, sempre, tá? Ele nunca estimulou a dependência, tá? Então, ponto 1, essa relação doentia entre alunos. 2, do dojo tóxico, né? Como eu tô falando dos dojos tóxicos, qual é a característica, como reconhecer um dojo tóxico? De repente você até está em um e nem se dá conta, né? Mas mais tarde, mas é um dojo ruim, negativo, né? Geralmente eles são altamente machistas, tá? O dojo tóxico, ele é bem machista, Os dojos de artes marciais são machistas, não tem como não ser, né? Todos os dojos, o mundo da arte marcial, ele é bem machista. Mas o dojo tóxico, ele é muito mais machista do que o normal, vai entre aspas, porque não é normal ser machista, tá? Mas ele é doentio, ele é perverso, e eu vou dar algumas características para vocês entenderem do que eu tô falando. Os 3 dojos em que eu estive tóxicos tinham essa característica, é doentiamente machista. Eu já falei tópico 1, tópico 2, né, do dojo tóxico. Esse machismo, né, do dojo tóxico é doentio, tá? É doentio porque assim, todos os dojos são machistas, né? O mundo marcial é bem machista, não, o mundo é machista, tá? Mas é bem tóxico, tá? Isso é um elemento muito incomum em todos os 3 dojos em que eu estive. O machismo era perverso, sabe? Das pessoas ameaçam você. Eu posso dizer que eu acho que dos 3 dojos em que eu estive tóxicos, o primeiro foi o menos pior, tá? Que foi aquele que eu tive problema com aquele professor lá que deu em cima de mim. Eu acho que aquele é o menos pior, mas é ruim também, né? Eu acho que o pior foi o que eu fiquei mais tempo, que foi desse cara aí que tá me ameaçando. Então eles ameaçam você, sabe? Porque assim, a pessoa ameaça você quando ela sabe que ela deve, né? Quando você não deve, você não teme, né? Então assim, o cara te ameaça porque ele sabe que ele deve, né? Ele sabe que ele tem medo do que você possa falar dele, né? Então, na verdade, porque ele teme. Então, você vai perceber que o machismo nesses dojos tóxicos, eles são bem inseguros, né? Geralmente os praticantes são bem inseguros e você vai perceber que não tem nenhum, geralmente é um grupo inteiro, né? Bem machista mesmo. Eles tramam contra as mulheres, eles fazem complôs, como aconteceu comigo, né? Nos dojos em que eu estive, nos 2 primeiros, aconteceu isso, um complô contra mim, porque eu falava as coisas e eles não queriam que falasse as coisas. Porque quando você não tem nada a temer, você não se sente ameaçada, né? Então, se o cara te ameaça, fica te perseguindo, é porque, na verdade, eles devem, né? Eles devem, e devem mesmo, né? Não estou nem um pouco preocupada, eu acho muito divertido, né? Eu acho emocionante, né? Eu falo, puxa vida, se os caras machistas estão preocupados comigo, é porque tá fazendo efeito o que eu tô fazendo. Tem que ter um pouco de emoção, né, gente?
Tem que ter uma ameaçazinha, uma coisinha assim. Eu gosto, tá? Eu gosto dessa adrenalina, né? Eu acho muito legal quando eles me ameaçam. É pior para eles, tá? Isso depõe contra o dojo, né, em que eles estão. Isso demonstra a falta de formação deles e isso demonstra que eles estão muito longe de ser aikidokas, né? Eles estão mais para bandidos do que... Porque quem ameaça é coisa de bandido, né? Não é coisa de aikidoka. Então vocês veem que tem pessoas que usam o hakama e aprendem artes marciais, mas a pessoa não tem condições, você entende? Emocional, não tem preparo emocional para isso, né? E isso eu vi bastante no segundo dojo em que eu estive, que foi o que eu fiquei mais tempo. Eles são bem doentes mesmo, sinceramente. É verdade, bem doentes mesmo. Assim, todos os dojos em que eu estive, os homens são bem doentes, sabe? Eu não sei nem como é que tem mulher que se relaciona com eles. Realmente devem ser mulheres muito submissas, né? E eu realmente não, obrigada. Nem amizade dá pra ter, eu não tenho amizade com ninguém. Eu rompi com todos os 3 dojos, né? Eu não tenho relacionamento com ninguém. Eu acho que não, né? Mas eu acho que a liderança é o problema, tá? A liderança é o problema. Então você vai ver que a liderança tóxica, ela vai reunir um grupo tóxico, tá? Então o que acontece? As pessoas tóxicas que ficam num dojo tóxico, tá? Quando você não entra nessa toxicidade, às vezes demora pra você descobrir, tá? É porque é o seguinte, eu ficava lá, mas eu nunca me envolvi com eles, tá? Então assim, quando eu comecei a ver a toxicidade, eu saí, eu não consegui ficar. Você não consegue ficar num dojo tóxico se você não for tóxica igual, né? Não entrar na doença. Então eles são doentes mesmo, né? Então, por exemplo, eles tinham um grupo, sabe, de fotos pornográficas. Eles ficavam falando mal das mulheres, né? Do dojo, mal do Aikido das mulheres, você entende? Então, assim, é uma coisa tóxica, né? É um machismo bem tóxico, bem primário. Eles são bem primários, os homens são bem primários nesses dojos. São bem primários, bem ignorantes também. Mesmo tendo estudo superior, tudo não é isso que eu tô falando. Eu tô falando primário de formação, tá? Todos os dojos. Então o dojo tóxico, ele vai reunir esse tipo de gente. Esse tipo de gente ele vai atrair. Outra coisa, por exemplo, você não vai conseguir ver num dojo tóxico homens mais inteligentes, mais intelectuais, sabe? Mais cabeças. O homem mais inteligente, mais intelectual e as mulheres mais inteligentes não conseguem ficar num dojo assim. Então você vai ver que é um grupo meio homogêneo, né? O nível primário é homogêneo, tá? Então, ou você entra no grupo e faz parte do processo, ou você tá fora, tá? Você tá fora, você vai ser perseguido e tal. Então, assim, o dojo tóxico, ele é bem assim. O dojo tóxico, ele é um dojo tenso, tá? Tenso, tem muita agressão, agressividade. Por exemplo, num dos dojos em que eu estive, teve agressão no vestiário, tá? Teve agressão. Então tem agressões, é que eles encobrem, né? Eles encobrem, mas tem agressões entre as pessoas. Às vezes a agressão não é física, mas é sutil, né? É sutil, é oral. Né? A intimidação é comum. Eu me lembro que tinha um colega meu pequenininho, jovem, adolescente, que entrou, né? Começou a treinar com a gente, tudo. Ele me contava as conversas que eram feitas no vestiário masculino, né? Do dojo. Eu achei um absurdo, né? Eles falavam uns absurdos, são homofóbicos. Outra coisa, o dojo tóxico tem muito preconceito, tá? Mesmo que seja sutil, ele é meio escondido, mas ele tem, tá? Geralmente eles são homofóbicos, eles são preconceituosos. Nos 3 dojos em que eu estive, eu percebi isso, tá? Uns mais ou menos, mas tem, tá? Então, no diálogo que eles têm no vestiário masculino, esse colega meu, jovem, inclusive era muito complicado, eu mesma explicava pra ele, eu falei, olha, não fica junto, não ouça, porque isso é desinformação, isso é ruim pra você, pra tua formação, né? Eles ficavam falando mal de homossexuais, ficavam ridicularizando, né? As minorias, né? É horrível, isso é um absurdo, isso é anti-aikido. E você vai ver que o grupo inteiro vai nessa, tá? O grupo inteiro pensa assim, as mulheres e os homens, tá? Então, geralmente, por exemplo, em
dojo tóxicos, as mulheres são machistas, tá? As mulheres são machistas, são tóxicas, né? Mulher machista, ela é tóxica. Então, as mulheres, você vai ver, outro traço que você vai ver num dojo tóxico é o seguinte: as mulheres são silenciosas. Quando não são silenciosas, elas estão do lado dos homens, tá? Então você vai ver mulheres acuadas ou felizes, tá? Felizes naquele ambiente, porque a mulher machista acha que tudo bem, né? É normal o homem sacanear as mulheres e tal, tudo bem, né? Então ela não vai, ela não tem nem concepção, ela não tem consciência, né? Ela não tem uma autoestima boa, tá? A mulher machista, ela não tem uma autoestima boa. Então ela realmente, ela se menospreza, né? Então, você vai ver mulheres muito inseguras ou mulheres que dizem que não tem machismo, tá? Não tem. Para ela não tem realmente, porque ela está dentro, né, do sistema, ela é machista, né? Então é óbvio que ela não vai ver uma coisa que ela é, né? Que para ela é normal, entendeu? Então você vai ver. Então você vai ver esse perfil de mulher. É uma mulher machista, submissa, ou silenciosa, ou é aquela que não é cega, surda e muda. Isso é muito comum no Aikido, tá? As mulheres terem esse tipo de comportamento. É triste, mas é muito comum. Infelizmente, as mulheres não falam e por isso se reproduz esse sistema nefasto no Aikido, tá? Que é anti-Aikido, na verdade. O que eu tô falando para vocês é porque eu estudo o Aikido, tá? Eu sou uma praticante diferenciada. Eu estudo, eu leio, eu me interesso, eu escrevo. Então, todos esses dojos tóxicos, eles não são de Aikido. Eles praticam, fingem que são de Aikido, ganham dinheiro como sendo de Aikido, mas não são. Não são. E com o tempo você vai percebendo isso. Que mais? Então, já falei alguns tópicos, né? Bom, gente, vai mais um tópico do dojo tóxico. No dojo tóxico, você não vai ver pessoas muito que estudem muito Aikido, que leiam, né, sobre o Aikido. Você vai ver que a sensibilidade das pessoas, ela é comprometida, tá?